Oi, gente, tudo bem? Eu sou o JP, eu sou um homem trans e hoje eu vim falar sobre como saber se você é uma pessoa trans. Bom, durante meu processo de transição, enquanto eu estava me entendendo uma pessoa trans, vídeos como esse foram muito importantes para eu me entender melhor e para eu saber que eu não estava sozinho. Então, esse vídeo vai ser uma contribuição também para as pessoas que estão passando pelo que eu passei e que estão tentando se entender, tentando buscar respostas, né, sobre o seu gênero. Então, eu vou falar aqui como foi a minha experiência. Acho que vale a pena eu falar que a única pessoa que pode definir se você é ou não trans é você mesmo, mas, no entanto, ouvir outras experiências, saber como que foi para outras pessoas, talvez, pode te ajudar a se entender um pouco melhor e saber que também que você não está sozinho, que outras pessoas já passaram pelo que você pode estar passando. Bom, eu fiz aqui um roteiro para ficar mais organizado. Bom, e vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre como foi na minha infância, né? A gente não é eu não fui uma criança que eu já sabia o meu desconforto, algumas angústias que eu passava era por conta do gênero. Acho que vale a pena também falar que eu não fui uma criança infeliz. Eu acho que eu tinha realmente alguns desconfortos, algumas situações que eu não entendia, mas também isso não foi uma coisa que tirou minha felicidade, que fez eu sofrer, que eu sempre sofri, esse tipo de coisa. Não, eu consegui ser feliz apesar desse desconforto com o gênero, né? Naquela época não era igual hoje, né, quando eu era criança, há muitos anos atrás, ainda não tinha internet, não tinha esse volume de informação que tem hoje disponível, né, que qualquer criança que tem acesso à internet, mesmo sob supervisão dos pais e tudo mais, consegue ter acesso a esse tipo de informação, né. Começando pelas brincadeiras, eu sempre fui mais sempre gostei mais das brincadeiras que eram ditas, embora brincadeira também não tem gênero, mas eu sempre gostei mais das brincadeiras que os meninos eram mais adeptos, né. Então eu gostava mais de brincar de pega-pega, gostava mais de brincar de bolinha de gude, de soltar pipa, esse tipo de coisa. E às vezes quando eu ia brincar com algumas amiguinhas de casinha, esse tipo de coisa assim, sempre escolhiam o papai, a mamãe, os filhinhos assim. Eu sempre meio que me ficava ali disponível para fazer o papel do papai. Então para mim era natural assim que eu fosse o papai. Eu lembro, tenho memórias assim poucas, mas eu tenho memórias de com 5 anos, assim, isso já era uma coisa um pouco mais fluida pra mim, sabe. Outra coisa engraçada, assim, que quando eu já brincava de videogame, que já era um videogame que tinha, tipo, Mortal Kombat, esse tipo de coisa, e você podia escolher ali o seu avatar, o seu personagem que você ia jogar, eu sempre evitava escolher os avatares femininos e sempre escolhia um avatar masculino, né, então também era um jeito ali de eu estar próximo, era um pouco inconsciente, assim, mas eu lembro que eu sempre evitava jogar, eu não gostava de jogar com nenhum avatar que fosse, feminino. As roupas também, eu sempre gostava de roupas mais largas, roupas não gostava de usar rosa, hoje eu adoro usar rosa, mas na época eu não gostava, talvez porque aquilo me arremetia a alguma feminilidade que para mim não era confortável, assim. Então, embora naquela época era muito marcado, assim, 95, assim, era muito marcado essa coisa, né, menino usava mais azul, menina usava mais cores mais rosinhas, cores mais clarinhas, assim. Eu lembro muito disso, assim, eh, essa distinção que tinha das coisas que meus primos ganhavam para as coisas que eu ganhava, assim. Então eu sempre optava por cores que
não eram ditas, né, de nenhum sexo, como, eu gosto mais de amarelo, eu gosto de verde. Eu lembro uma vez que todos os primos, assim, ganharam camisetas básicas, assim, e a minha era um rosa choque, assim. Eu lembro que eu era pequeno, assim, tinha, sei lá, 5 anos, e eu lembro que eu chorei que só, porque eu não queria aquela, eu queria outra cor que eu gostava, acho que eu não lembro, mas eu acho que era amarelo, alguma coisa assim, porque rosa definitivamente eu não conseguia utilizar, assim, era horrível pra mim. Eu falava que eu não gostava, que era uma cor que eu não gostava, mas hoje eu entendo que era mais por conta da questão de que arremetia muito para o feminino, e aquilo era uma coisa que eu definitivamente não gostava, né. Eu lembro que já com uns 7 anos, 8 anos, assim, e eu já não aguentava mais ganhar boneca, esse tipo de coisa, e eu não gostava. Eu cheguei pro meu pai e já falei que eu não era mais tão criança e que eu queria ganhar jogos, assim. E a partir daí eu já lembro que, para os meus pais eu só queria jogos, que eu pensava: "Ah, eu não vou pedir carrinho", ou na época tinha muito boneco do He-Man, Comandos em Ação, essas coisas assim, e eu já sabia meio que se eu pedisse aquilo, eh, não ia ser bem aceito pela minha família, né. Então eu já comecei a buscar maneiras de sair do feminino sem entrar para o masculino. Mas eu tenho algumas recordações, assim, que em orações secretas, mesmo pequeno, com 7, 8 anos, eu já, rezava secretamente para Deus para acordar menino, porque dentro de mim existia alguma coisa diferente, assim. Eu não conseguia falar sobre isso abertamente com os meus pais, mas eu lembro que já tinha dentro de mim um entendimento, mas de forma mais abstrata, assim, que eu achava que tinha alguma coisa errada, assim, que eu no fundo não era uma menina. Na adolescência essa questão, eu jogava muito de videogame, essas coisas, a questão de avatar continuou, assim. Demorou muitos anos, assim, para eu conseguir jogar com um avatar, de menina, assim. Até no Mortal Kombat tinha a Kitana, a Milena, que eram personagens que, putz, era muito bom de lutar com elas, mas de alguma maneira eu não conseguia. Eram avatares que, pra quem jogava Mortal Kombat, essas coisas, tinham combinações, né, 2 pra frente, um pra trás e pula pra fazer aqueles efeitos mais legais, assim, e tinha os jogadores que tinham os golpes mais fáceis e os mais difíceis. Eu lembro que Kitana e Milena tinham golpes razoavelmente fáceis, mas eu não queria nem saber, eu ia para o mais difícil pra não ter que usar um avatar feminino. E hoje eu entendo, né, essa rejeição. Já na adolescência, a puberdade foi muito difícil pra mim, assim. Não tanto pelas mudanças que estavam acontecendo no meu corpo, olha que coisa, mas era uma espécie de inveja do que estava acontecendo com o corpo dos meninos, assim. Então eles estavam ficando maiores, estavam tendo barba, tendo, eu lembro que eu sentia muita inveja, assim, do que estava acontecendo com os meninos, sabe, assim. E foi uma época bem difícil para mim, porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, assim. E aí eu já comecei a perceber o meu interesse por meninas, e também era a época que ainda existia a questão do GLS. Não tinha ainda uma visibilidade, eu nem sabia o que era uma pessoa trans, assim. Eu lembro que uma vez eu estava na casa de uma tia minha, e eu não lembro o que aconteceu, mas eu sei que a gente ficou a madrugada, assim, assistindo. Os meus primos foram dormir e estava passando um programa chamado Comando da Madrugada. E nesse programa estava contando como era a vida das travestis.
E eu lembro que eu fiquei assim, abismado, assim, muito chocado mesmo, que mostrou muito como que era a questão do silicone industrial, as mudanças que elas faziam em lugares clandestinos, assim, e os problemas que elas tinham de saúde, as coisas que não deram certo, a vida que elas levavam, mostrou, sabe assim, mostrou como era duro aquela vida para aquelas pessoas, assim. E eu lembro que eu fiquei muito, eu tava, sei lá, eu tinha uns 12 anos, eu acho, sei lá, uns 11, 12 anos. Eu lembro que eu fiquei muito impactado com aquilo, assim. E eu não entendia. Eu só sabia que existiam travestis, mas eu nunca tinha visto um homem trans na minha vida, né? E eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça, com aquela cena do Comando da Madrugada. Já saindo um pouco passando um pouco da adolescência, saindo um pouco daquela fase teen, eu comecei a sentir alguns incômodos com pronomes. Ela, dela. Eu procurava, quando eu estava falando de mim, eu tentava usar alguma coisa mais neutra, não elo, delo, esse tipo de coisa, mas eu tentava se referir a mim de uma maneira mais neutra, assim. Eu lembro que eu me sentia mais confortável com isso. E quando eu comecei já, aí já um pouco mais velho, eu comecei já, entender o meu sentimento por meninas, e não que isso seja um ponto relacionado ao meu gênero, né? A gente sabe que gênero é uma coisa, sexualidade é outra completamente diferente, mas eu já, como eu gostava de meninas, eu já comecei a ir para um lado mais da turma do LGB. E tinha a questão do bate-papo da UOL, né? E mesmo tendo salas para lésbicas, assim, eu entrei muitas vezes, usava um nickname falso e entrava numa sala hétero como um homem e ficava desenvolvendo ali com as mulheres e tudo mais, assim. E aquilo me fazia muito bem, assim. Dentro da minha cabeça, assim, eu falava, hoje eu não tô a fim de conversar com ninguém que eu vá levar pro real, porque quando eu entrava nas salas de lésbicas, muitas vezes ia pro real. Você era uma pessoa que você conversava e o papo fluía ali, você trocava telefone, não tinha essa facilidade do WhatsApp ainda, esse tipo de coisa, mas eu, quando eu queria sair com alguém, alguma coisa assim, ou criar um contato que eu estava mais decidido a conversar com pessoas, eu usava entrava na sala de lésbicas e tudo mais e usava um nickname, mas em situações que eu não sei se era um incômodo, mas tinha alguns momentos que eu falava, não, hoje eu não quero falar com ninguém para levar para a vida real, né? Eu quero mais alguma coisa mais lúdica, e aí eu entrava na sala com o nickname masculino. Um ponto também que eu me lembro, eu sempre tive muito desconforto com roupas. E eu lembro que eu abri mão de muitas vezes de ir em casamento de algumas pessoas, porque eu falava, um vestido eu não coloco. Principalmente porque ali já estava se formando, eu já conseguia entender um pouco eu não sei se existe ainda isso, mas na época a gente falava muito sobre as ladies e os bofinhos, né? Que as meninas mais masculinizadas a gente chamava de bofinho. E ali eu entendi que aquilo era o meu estilo e tudo mais. Em alguns momentos eu falava, eu não preciso me prestar a isso. Por exemplo, usar um vestido para ir num evento mais formal, num casamento, na formatura. Na minha formatura, inclusive,
Na formatura do colégio, eu não fui na minha formatura, porque é aquele traje um pouco mais social e tudo mais, e não tem como. Era alguma coisa assim, traje ia escrito no convite, não podia entrar com qualquer roupa, era um traje específico, homens de terno e mulheres de longo. Então, como isso era obrigatório na formatura, na minha própria formatura, eu optei por não ir. E na formatura, casamento de outras pessoas que tinha que ser um pouco mais formal assim, eu também optava por não ir. Isso acabou, afetando. Você vê como esse tipo de coisa afeta a gente até nas relações de amizade, de família e tudo mais, né. E até aí eu não entendia muito bem o que acontecia comigo, né, era bem difícil. Às vezes eu conversava com garotos e já naquela questão de querer namorar, disso, e já aconteceu de meninas que estavam, que eu estava ali tentando desenrolar ou alguma coisa assim, e falava: "Ai, princesa", alguma coisa assim. Aquilo era um negócio que me broxava de uma forma assim que era um desconforto que era basicamente eu já teve casos de eu sair da sala de bate-papo, até pessoalmente mesmo, assim, já em algum bar, em alguma balada, assim, alguém se referia assim comigo e eu desconversar e sair dali porque aquilo me deixava profundamente desconfortável, né. Já na fase adulta, assim, eu comecei a passar por alguns dilemas profissionais, porque ainda hoje já existe muito preconceito, né, profissionalmente em alguns lugares, embora esteja um pouco mais em alta essa questão de diversidade e tudo mais, mas ainda a gente sabe que ainda existe muito preconceito, né. Eu vi uma pesquisa recentemente que só 1% da população trans é empregada formalmente. A gente ainda tem muito para andar. E eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista da Márcia Rocha falando justamente sobre trabalho, né, trabalho para as pessoas trans e até para as pessoas, gays e lésbicas também. E aí ela falando que mulheres trans, no caso, ela estava se referindo à mulher trans, ela falando que ela só era respeitada porque ela tinha dinheiro e tinha tido condição de trabalhar. E por isso que ela entrava em certos lugares onde mulheres trans, jamais pensariam em entrar, né. E eu fiquei pensando naquilo, como se poderia ser difícil para mim, mesmo me entendendo ali como lésbica, como a vida profissional poderia ser difícil para mim. E já naquele momento eu entendi que eu ia ter que ser muito bom para conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu ia precisar estudar dobrado, eu ia precisar estar sempre entre os primeiros, porque eu sabia que eu ia enfrentar muitos problemas, mas eu tinha uma determinação muito grande de que se eu quisesse ter algum respeito, se eu quisesse ter alguma coisa na minha vida, eu ia precisar trabalhar e que não seria fácil, principalmente por conta do meu jeito de me vestir. Eu já tinha cabelo curto, aos 18 anos eu já tinha cortado o cabelo bem curtinho. Eu nunca cheguei a usar roupas totalmente masculinas, por exemplo, terno, esse tipo de coisa, sapatos masculinos, mas eu sempre procurei coisas ali na linha entre o feminino e o masculino e sempre que eu podia eu procurava alguma peça unissex. Embora eu sei que roupa não tem gênero e tudo mais, mas eu acho que ali anos 2005, alguma coisa, as coisas eram bem mais difíceis, né, 2005, 2010. Um ponto, eu tinha uma série na National Geographic que se chamava Tabu,
E foi lá que eu vi a Maitê pela primeira vez e vi a história do João Nery, né? A hora que eu vi o João Nery eu fiquei enlouquecido, assim. Porque eu falei, cara, eu não sabia que existia homem trans. Eu não tinha ideia que isso poderia ser uma opção. E ainda muito distante de mim, mas eu fiquei com o João muito tempo na cabeça, assim. E mais tarde, um pouco, sei lá, um ano, dois, eu comecei a descobrir que tinham alguns garotos trans, e eu não lembro o canal, mas era alguma coisa, Rangers, Transboy, alguma coisa assim, que era um grupo de garotos que eles estavam fazendo a transição e eles contavam, faziam o que muita gente faz hoje, né? Mostrar o antes e depois, e eles iam mostrando as mudanças que eles estavam tendo com a testosterona, alguns já mostravam o resultado de cirurgia, isso coisa de, sei lá, mais de 10 anos atrás. E aquilo, eu comecei a assistir aqueles vídeos secretamente, né? E foi um ponto muito importante no meu entendimento como pessoa trans. Quando eles estavam fazendo o que eu tô fazendo aqui, quando eu era criança, era assim, quando eu fiquei adolescente foi assado, e eles iam explicando como era a vida deles como criança, eu comecei a marcar e pontuar. Assim, eu basicamente gabaritava tudo que os meninos falavam. E quando eles mostravam também os resultados deles, eu ficava muito interessado. Eu não me permitia pensar em fazer isso, porque eu falava, eu já, sabe, já tenho uma carreira estabelecida, já tô correndo atrás das minhas coisas e tudo mais. Eu sempre achava que isso não era viável para mim, que não tinha como eu tinha muito a perder naquele momento. Eu já tinha um cargo de liderança, eu já tinha, eu já estava buscando galgar outros espaços na minha carreira, então eu via que tinha muito a perder, mas embora eu sempre tinha na minha cabeça que aquilo não seria uma realidade para mim, que não poderia ser uma realidade para mim, eu não conseguia parar de ver aquele tipo de conteúdo, assim. E talvez, conforme eu tô passando aqui o que eu tô falando, você que tá aí do outro lado, você tá, eu também, isso, eu também, isso, eu também. Pode ser que você seja uma pessoa trans, pode ser que você não seja uma pessoa trans. Isso pode acontecer. Mas talvez você ter muita similaridade, foi o que aconteceu comigo, muita similaridade, muito desconforto com algumas coisas, desejos que você, às vezes a gente não expressa nem para nós mesmos alguns tipos de desejo, né? Eu precisei de fazer muita terapia para entender essas coisas que eu, embora eu pensasse, embora eu visse vídeos, embora o assunto me chamasse muito a atenção, todos esses desconfortos, todos esses pontos que eu sabia que eu era muito diferente das crianças que da minha idade, embora eu soubesse que eu tinha algumas diferenças, porque chegou um momento que primeiro eu achava que, não, é porque eu sou lésbica, por isso que eu sempre fui muito diferente. Mas chegou um momento que eu não conseguia me encaixar nem com as lésbicas, assim. Tinha as mulheres héteros que eu convivia ali, tinha as lésbicas, mas eu tava um passo à frente, assim. E aí tinha as meninas que eram mais bofinhos também, e eu tava muito diferenciado, assim. Meu desconforto não passava, e o tempo ia passando e alguns desconfortos não passavam. Então, vendo esse tipo de conteúdo, eu falei, pera lá, pode ser que... E aí eu entrei nesse pode ser que, mas mesmo assim eu de certa maneira eu falava, não, para mim isso não é possível, para mim isso não é viável, eu tenho muito a perder. E mesmo não sendo viável, não tendo muito a perder, eu não conseguia parar de ver aquele tipo de assunto. Enfim, e aí eu fiz muita terapia, tive que ficar de frente comigo mesmo, e aí eu me entendi trans. Só que quando eu me entendi trans, eu tinha uma questão de, mas como que vai ser?
eu vou perder tudo, como que vai ser daqui pra frente. Uma das coisas que eu fiz, eu fui para um lugar longe, fiquei 2 meses fora, eu comecei a testar. Eu falei: "Será que eu sou trans mesmo? Eu vou para um lugar onde ninguém me conhece, eu vou começar". Eu já tinha um visual bem masculino, então eu comecei a testar isso. Então eu fui em bar e eu me comportava ali como um homem, eu ia sozinho mesmo, me comportava ali como um homem, óbvio, em lugar que eu sentia que eu tinha alguma segurança. E eu fui no banheiro masculino, vi como era. E eu via que as pessoas me entendiam também como um homem, elas me viam, eu não tinha barba, mas eu era visto talvez como um rapaz mais novo, alguma coisa assim, mas fui no banheiro masculino. Eu comecei a ligar em lugares para pedir informação e tudo mais, e quando perguntavam o meu nome, eu falava que era um nome de homem, e eu já, mesmo muito antes de eu me assumir trans, eu tinha uma certa passabilidade, então isso me facilitou um pouco a vida de me entender. E aí quando eu comecei a ver que eu estava sendo reconhecido como um homem, e aquilo me fazia bem, eu falei: "Então é isso". E aí eu me entendi, falei: "Então é isso", e aí eu decidi fazer, ir pra frente. Mas eu acho que é isso, depois falar como que eu fiz o meu processo de transição, acho que é tema para talvez um outro vídeo, mas a realidade é que a única pessoa que vai dizer se você é ou não trans é você mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado compartilhando aqui a minha experiência, dizendo que como que foi a minha transição. E se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu não falei, fique à vontade para comentar. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.